queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo com o reverendo Davidson. A mamãe dele já está bem, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais, né? Então, hoje é a nossa teologia da oração, nosso estudo bíblico, e eu quero já começar orando, né? Orando por esse dia, por sua vida, por esse estudo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por este dia, eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer pela salvação que temos através de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por essa porta que o Senhor abre e nos permite ser instrumento nas tuas mãos para abençoar, para edificar, para fortalecer e até mesmo para conduzir pessoas a ter um relacionamento mais íntimo contigo, te conhecendo, Senhor, na pessoalidade. E essas que ainda não têm a convicção da salvação, que através dessas lives, desses estudos, essa convicção possa ser gerada, de modo que ela possa crer em Ti como o único suficiente Salvador e procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua residência, que também, Senhor, tem um ministério, atua no ministério com bastante seriedade por parte da liderança espiritual. Usa o teu servo nesta manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, desculpa a demora, né? Mas aí aconteceu um pequeno imprevisto aqui. Nada demais. Foi mais, estava um pouquinho mais lento na hora de subir aqui as escadas do prédio, né? Mas chegamos aqui e eu vou sair de fininho, porque agora é o momento do nosso querido reverendo Davidson. Bom dia, reverendo Davidson, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Anderson, tudo bem? Graças a Deus, né? Depois de um susto aí, né? Com a minha mãe, ele tendo que lidar com o hospital, a gente ficou uma semana aí sem poder participar, mas graças a Deus ela já está em casa, já Glória. está com a medicação já atualizada e agora é só esperar o tratamento dela terminar em casa mesmo, né? Graças a Deus. Joia, é bom saber disso, excelente notícia. E aos nossos irmãos que têm o hábito também de acompanhar, né, a Manhã com Deus, motivo de agradecimento e pedir ao Senhor para que esse processo, né, esses procedimentos que virão agora possam de fato contribuir com a melhoria ainda mais da saúde dela. Reverendo Amém. Davidson, fique à vontade, estou saindo de fininho, tá bom, meu amigo? Obrigado, pastor Anderson, mais uma vez, né? Uma grande alegria estar aqui com você, participando desses estudos que a gente faz e sobre a nossa teologia da oração. Mas eu quero convidar o pastor Idara, pedir ao pastor Anderson para colocar aqui na tela o nosso estudo, né, o nosso material. Vamos começar a falar de literatura, como a gente sempre faz, né? Então temos aqui, ó, Vitória nos Desafios da Vida, um livro especial para você que deseja conhecer o que a Bíblia ensina sobre a vitória do cristão, a vitória dos desafios da vida e também a vitória final, não é? Então, é um texto bastante interessante para aqueles que desejam, né, conhecer o que a Bíblia ensina sobre isso. Também já fizemos uma série de estudos sobre esse livro aqui. A Ética do Casamento Judaico, também é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, ele está publicado em forma de livro, né, essa monografia. E nesse livro aqui eu trato sobre as questões do casamento à luz do que a Bíblia ensina, do que a nossa fé judaico-cristã ensina para gente, né? Então é importante a gente rever as bases da família, do casamento, né? Numa sociedade que é tão avessa aos padrões da palavra, né? Sobre família e casamento. O Cheiro das Águas, um livro devocional, é a soma dos meus melhores textos da revista Vida Cristã. Eu publiquei, reuni e publiquei aqui nesse livro, O Cheiro das Águas, onde eu falo, de um modo geral, sobre o avivamento pessoal, tá? É bem interessante também. E você pode, inclusive, já aguardar que para o próximo ano eu tenho lançado todos os dias no meu grupo, né, do WhatsApp,
o grupo Professor Davidson Bignon. Se você quiser fazer parte, é só você fazer contato comigo pelo WhatsApp 021 998 585402. Eu te incluo lá no grupo, é de graça. E nesse grupo, todos os dias eu coloco uma devocional que tem recebido bastante feedbacks positivos desses textos diários que eu coloco lá. E além disso, você também pode ver nas minhas redes sociais, né, esses textos devocionais, eu também os estou colecionando para que no ano que vem eu possa lançar todos os devocionais em formato de livro, né? Então já estamos aí ao longo do ano produzindo o livro que será lançado no ano que vem, né? Olha que benção. A Semente e a Palavra é um livro que eu produzi já há algum tempo, já está na sua segunda edição ampliada, sobre a pregação narrativa, tá? E também vem novidades por aí com respeito à pregação narrativa. Fiquem aguardem, né? Fiquem atentos. O Superigrejado e o Herege é um livro que eu falo sobre a série do desenho animado Os Simpsons. Eu fiz um comentário aqui sobre as referências do desenho, né, com respeito aos evangélicos. Eu já vou dar um spoiler aqui, né, para você que não está sabendo. Essa série parece que já está chegando ao seu final, ela já está há várias décadas já no ar, né? E uma personagem muito importante já foi assassinada, foi morta, né? Os, aqueles que fazem o desenho, né, dos Simpsons, eles mataram uma personagem muito importante da família do Homer, tá? Você pode procurar e você vai ver. E, enfim, é interessante você saber, né, como eu vejo, né, e como eu comentei o que a série dos Simpsons fala sobre os crentes, sobre os evangélicos. Revelações originais do Salmo 23 é o meu comentário, palavra por palavra, versículo por versículo, tudo à luz do hebraico, né? Você vai ver o Salmo 23 como nunca viu antes. Tem também série no canal sobre esse livro. As Lendárias Trapalhadas, do apóstolo Valdir Crey, a minha comédia. Eu começo fazendo você rir muito, né, com o apóstolo Valdir Crey, e no final eu faço um estudo bíblico bastante sério até, sobre como devemos ver biblicamente essa questão do apostolado moderno dos apóstolos neopentecostais, né? Como a gente pode encarar isso à luz da Bíblia. Bom, Guardadas pelo Amor é o meu livro dedicado às mulheres. Eu falo sobre o gatilho da segurança e como Deus resolve esse problema de segurança para mulheres, né? É um livro especialmente para as irmãs, é uma conversa franca, direta, um tom um pouco poético, não é? Para falar com as nossas queridas irmãs, tá? Guardadas pelo Amor, portanto, para você que é mulher, esse livro é feito para você. Proteção Divina no Curso da Vida, meu comentário do Salmo 91, palavra por palavra, versículo por versículo. Também tem série no canal, né, sobre esses estudos que eu fiz do Salmo 91. Aliás, ele está correndo agora no canal, né, do YouTube e já está quase chegando no final. Meu livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. É o meu comentário sobre o livro de Jó. Eu trato dos temas importantes do sofrimento humano, o sofrimento cristão, do servo de Deus, como que eu vou entender isso, como que eu vou lidar a questão de um Deus todo-poderoso que nos ama, mas que permite o sofrimento mesmo assim, permite o pecado, o sofrimento, enfim, né? Como você vai enxergar isso à luz da teologia, da Bíblia? Então é interessante, até de filosofia, eu trato aqui um pouco de filosofia também, né? Na Teodiceia. Então, você que gosta desse assunto, esse livro foi feito para você, tá? Em Busca da Intimidade Perdida é um livro que eu escrevi também. Na verdade, é a adaptação de uma pregação minha no YouTube. Você pode colocar aqui
Em Busca da Atividade Perdida no YouTube, bota meu nome junto, e você vai ver aqui a pregação que deu origem a esse livro aqui, tá? É um livro para pessoas desviadas na fé, pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, que uma vez conheceram os caminhos, mas depois se afastaram, né? Então, esse livro é dedicado a pessoas assim. Eu Só Quero Melhorar Logo é o livro que eu escrevi no ano passado, quando a minha mãe estava internada no hospital, uma situação muito difícil da sua saúde. Os rins dela pararam de funcionar e a gente foi na corrida, né, da fé, buscando em Deus a cura para minha mãe. E graças a Deus os rins voltaram a funcionar, né? Ela teve internada agora por pouco tempo, por uma outra situação muito mais leve, né, muito mais tranquila. Mas ainda assim, né? Como que a gente vai lidar com a doença? Como que a Bíblia manda a gente lidar com a enfermidade? Então, Eu Só Quero Melhorar Logo é o livro que você vai aprender os princípios bíblicos para poder passar pela enfermidade e sair vitorioso, sair vitoriosa dela, né? Em tua presença, o meu comentário, versículo por versículo, palavra por palavra, do Salmo 139. Aquele maravilhoso salmo, né, que diz que Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e me levanto, não é? É um belíssimo salmo. Eu fiz aqui com um trabalho final também da minha turma de hebraico. Então, eu escrevi esse livro aqui, teve uma participaçãozinha dos meus alunos na feitura desse livro, em tua presença, tá? Grupo de Comunhão é um livro que eu escrevi para aqueles que desejam conhecer sobre o assunto revitalização de igrejas, e aqui o grupo de comunhão é o equivalente aos pequenos grupos, né? E é bem interessante para você que tem interesse no crescimento de igreja e revitalização espiritual de uma igreja também. E, por fim, o último livro que eu quero indicar, que é definitivo da pregação expositiva, é o meu livro especial para aqueles que querem aprender a pregação expositiva e aprender a fazer a pregação expositiva de um modo muito mais simples, mais direto, um método muito simples, um método que envolve os 3 Cs, onde você, através desse simples método, você vai aprender a preparar pregações expositivas usando materiais gratuitos também, materiais de internet, e você vai, aprender a fazer pregações expositivas com muito mais simplicidade e com muito mais empenho e resultado também, tá? Então, o guia definitivo da pregação expositiva é feito para você que deseja ser um pregador, uma pregadora, que faça pregações expositivas com muito mais segurança e muito mais facilidade, tá legal? Então, conheça esses meus livros aqui, todos eles você acha aqui na loja da Wiclap. É a Wiclap, onde você vai conhecer os meus livros, você coloca meu nome lá, né? Você vai achar essa página aqui com todos eles. É só clicar no Saiba Mais para o livro que te interessar e você vai conseguir fazer a encomenda do seu livro. Em poucos dias ele chega na sua casa pelos correios e vai ser uma bênção para a sua vida. Tá legal? Então entra aqui na loja da Wiclap e você vai conhecer então os meus livros aqui. Tá legal? Muito bem. Nós já estamos aqui na página 11 da nossa apostila gratuita dessa nossa série de estudos da teologia da oração. Nós estamos no tópico 4, não é? Obstáculos à oração é o que vamos ver hoje. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui com você, para você saber qual é o PDF que você vai pedir ao pastor Aderson, né? Esse aqui, ó. A teologia da oração. Você vai pedir esse PDF gratuito ao pastor Aderson, ele vai te enviar. E você então vai poder continuar seguindo com as nossas aulas, tendo o nosso resumo aqui, para você saber do que estamos tratando, né? Como eu falei, né, falamos da oração, o que é, como fazer,
quais os propósitos que a gente tem na oração, né? Os tipos de oração, também vimos aqui um pouco. E agora os obstáculos à oração. O que que pode impedir de você ter uma vida de oração mais saudável, mais tranquila na presença de Deus, né? Uma vida de oração que faça a diferença para você. Então, os obstáculos que a gente vai ver são esses aqui. Ó. O primeiro deles é o pecado não confessado. Algumas pessoas acham que cometer o pecado é o problema em si. A questão aqui não é se você peca ou não peca, porque o fato de pecar, você vai sempre pecar, não vai ter jeito. Todo ser humano, ele erra e ele peca, não é? Aliás, o pecado é um conceito que eu usei no meu livro meu livro A Semente e a Palavra, né, que eu indiquei aqui para vocês hoje. Nesse livro eu trabalhei ali o conceito de errar errado e errar certo. Porque, por exemplo, o contexto ali do livro, né, que eu estava explicando sobre a questão de você ter coragem de implementar um método novo na sua pregação, né? Encorajando, portanto, o pregador a usar o método da pregação narrativa, que é o que eu ensino naquele livro lá. Então, quando você vai implantar um método novo, você vai errar, você vai ajustar, você vai tentar melhorar, não é? Isso é o que eu coloco no livro como errar certo, onde você vai errando aos poucos até acertar, né? Você vai ajustando o método até acertar. Isso é o errar certo. Agora, o errar errado é justamente o pecado. É o erro que você comete querendo errar, né? É o erro que você comete porque você sente prazer em fazer o errado, em cometer o pecado. Então, é esse pecado que a gente se refere. É o pecado como esse erro errado, e é o pecado também, principalmente, o não confessado, porque mesmo o erro, o pecado involuntário, que às vezes você até não quer cometer, mas você acaba dando mole ali, caindo em pecado, né? Mesmo esse pecado, entre aspas, involuntário, o maior problema dele é quando ele não é confessado, entendeu? Porque o fato de pecar ou não, o pecado ele vai ainda estar convivendo com você. Aliás, você vai ainda conviver com a sua natureza pecaminosa, não é? Não tem como você se desfazer dela. Você pode, no máximo, ter um esforço na santidade, buscar em Deus forças também, né? Para você conseguir amenizar ao máximo, né, a ação do pecado na sua vida cristã cotidiana. Mas deixar totalmente de pecar enquanto você for um ser humano, isso nunca vai acontecer. Mas o problema é quando você toma você toma o hábito, né, de não confessar a Deus os seus pecados. Não me refiro aqui a confessar às pessoas, não é? Claro que é até bom você ter um irmão ou outro mais maduro na fé, que você possa abrir o jogo, possa, né, se abrir, confessar também pecados. Pode ser o seu pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, pode ser um missionário, alguém que você confie que seja confiável, né? Não é qualquer um. Você não vai confessar os seus pecados a qualquer um, mas é alguém que você confia, alguém que você perceba que tenha como contribuir para te ajudar a vencer uma situação de pecado, né? O desabafo que você vai fazer. Mas é que eu me refiro ao grande obstáculo da oração é o pecado não confessado a Deus. É o pecado que você comete, às vezes até recorrente, e o pecado recorrente não confessado, ele vai te afastando cada vez mais de Deus, né? Então, olha só, o pecado não tratado na confissão, né, bloqueia a comunhão com Deus. E isso é coisa muito séria, porque o problema não é tanto cometer o pecado. O problema é você não confessar, não se arrepender e não confessar do pecado que você cometeu. Esse é o grande problema, tá? Então, o pecado não tratado, é Deus que trata o nosso pecado, tem um pouco do nosso esforço também na busca pela santidade,
mas principalmente é Deus que trata o nosso pecado, né? Ele que nos purifica, ele que nos perdoa. Então, o pecado não tratado em oração, né? Não confessado, ele bloqueia a nossa comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, esse conceito de comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, que você às vezes perde. Quando você perde a comunhão, quando o pecado não tratado bloqueia a sua comunhão com Deus, você perde a intimidade com Ele. Você perde aquele desejo de estar perto de Deus, né? E você acaba se afastando de Deus. Olha o que diz o texto aqui no Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, aqui é uma possibilidade, né? Se ele contemplar a vaidade do seu coração, parece estranho, né? Porque o verbo contemplar, ele tem um A aqui no final, né? Por causa da conjugação do verbo. Então, se eu no coração contemplar a vaidade, uma possibilidade passada, né? Aqui. O Senhor não me teria ouvido. Aqui é a possibilidade. Se ele tivesse feito isso, nesse pretérito mágico perfeito aqui, né? Que está como está no verbo. Então, se eu tivesse contemplado a vaidade lá no passado, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, o pecado não confessado, o pecado não aberto diante de Deus, o coração ainda contemplando vaidade, ou seja, contemplando o erro, o pecado, algo que é vão, né, que não tem valor. Vaidade aqui é algo que não tem valor, né? Então, se eu no meu coração tivesse contemplado a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Deus não ouve aqueles que têm prazer em contemplar a vaidade. Aquele que já está entregue ao erro, né, ao pecado, ao erro errado, ao pecado. Então, é importante que você esteja assumindo a condição correta de estar sempre tratando o pecado diante de Deus em oração, confessando o pecado. Por isso, a confissão é a parte essencial da oração. A gente já viu que a confissão de pecados, ela é a parte essencial do seu movimento de oração. A oração te aproxima de Deus. E o pecado não confessado, o pecado que você não trata em oração com Deus, ele te afasta de Deus, né? Então é muito importante você entender que o primeiro obstáculo à oração, para que Deus não ouça a sua oração, para que você não tenha uma vida de oração saudável, o primeiro obstáculo é o pecado não confessado. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem. O segundo erro aqui, o segundo obstáculo à oração, é a falta de perdão. A falta de perdão te afasta também de Deus. E é um obstáculo para a oração. Isso aqui é muito importante também. Parece que é brincadeira, que é bobagem, mas não é. A falta de perdão é algo muito sério. Quando você não consegue perdoar as pessoas ao seu redor, e às vezes até perdoar a si próprio, isso aqui atrapalha, é um obstáculo para que as suas orações sejam ouvidas diante de Deus. A falta de perdão é uma coisa muito séria.
Guardar mágoas e orar ao mesmo tempo é incoerente. O perdão libera o coração para orar em paz. Na verdade, quando você consegue liberar o perdão, você não está apenas liberando a pessoa que fez mal a você, por exemplo, né? Na verdade, quando você não perdoa, você mesmo se prende, você mesmo se aprisiona. E, inclusive, vale até um estudo bíblico mais à frente, né? Já tem tantas ideias de estudos bíblicos aqui, a gente pode estudar sobre a teologia do perdão, né? Que também é muito importante. Muita gente está morrendo espiritualmente por falta de perdão para as pessoas, né? De modo geral. Então, guardar mágoas e orar ao mesmo tempo é incoerente. E se você ora, você está colocando diante de Deus a sua vida, inclusive o problema lá que te causou a mágoa. A pessoa, inclusive, que te causou a mágoa, não é? Então, se você ora, você já tem que ter predisposição para perdoar. É algo normal, não é? São duas atitudes que andam juntas, né? A oração e o perdão. O perdão libera o coração para você orar em paz. Porque, de fato, se você não consegue perdoar, você está preso a uma pessoa e preso pelo ódio, não é? Preso pela. A falta de perdão é ódio no coração, né? É falta de fé, inclusive. Porque quando você não perdoa, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu não confio que o Senhor vá agir com justiça sobre aquela situação que aconteceu na minha vida, sobre aquela pessoa que me fez o mal. E às vezes também você faz o mal à pessoa e nem percebe. Aí a pessoa também não vai te perdoar, então fica esse ciclo de falta de perdão e de prisão mútua, entendeu? A falta de perdão é uma prisão para a pessoa que não perdoa. Então, se você quer ficar livre da mágoa que alguém te causou, aprenda a perdoá-la. Às vezes não é fácil. Falar sobre perdão é mais fácil que praticar o perdão. Eu tive dificuldade para produzir o perdão para um colega de ministério há muito tempo atrás, né? Tive problemas, precisei de um tempo para liberar o perdão. Mas com o tempo eu consegui processar, trabalhei isso com Deus, Deus trabalhou no meu coração e eu consegui perdoá-lo. E veja bem, é um colega de ministério, era um pastor, né? Eu consegui perdoá-lo. Então, por mais difícil que seja, por mais tempo às vezes que leve, você pode não conseguir perdoar na mesma hora, caso o seu coração não consiga, mas você precisa pelo menos entender que você precisa perdoar e buscar ativamente em oração, pedir a Deus que te ajude a de verdade perdoar, a ponto de você não ter mágoa alguma mais sobre essa pessoa que você foi atingido, que te atingiu, que te magoou, tá? E também peça a Deus para que você não seja um agente de mágoa para outras pessoas, não é? Que você esteja se policiando e sendo um agente do perdão também, né? Para que você possa tanto perdoar quanto também agir bem, né, com os outros, para não criar casos com pessoas que estejam também tendo dificuldade para perdoar você, né? Seja o agente da paz, um pacificador, né, como a Bíblia diz. Tá bom? Então, o perdão libera o seu coração para que você possa orar em paz e Deus possa de fato ouvir as suas orações, né? Marcos 11:25 diz: E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. Veja bem, é você que tem alguma coisa contra alguém. Não é você se colocar lá na, no seu pedestal da santidade, não, a pessoa que pecou contra mim, a pessoa que tem que vir a mim para pedir perdão, tem que se humilhar, tem que botar a cara no pó para pedir perdão para mim. Aí você está sendo orgulhoso, sendo orgulhosa, né? Aqui, ó, quem tem a responsabilidade
te pedir o perdão ou de pelo menos resolver a situação com a pessoa, é você que está orando. Se você tem alguma coisa contra alguém, entendeu? Se alguém te magoou, a responsabilidade de tentar reatar é sua. Você não vai esperar a pessoa, é você que vai procurar a pessoa, tá? Perdoe essa pessoa então, converse com ela, resolva tudo se for possível. Se não, pelo menos dê o perdão unilateral, né? Também é possível você dar o perdão unilateral, mas tem que ser um perdão sincero, real, diante do Senhor, né? Para que então as suas orações sejam ouvidas e você seja abençoado também, né? O terceiro obstáculo para a nossa oração é as motivações egoístas. Motivações egoístas são algo que atrapalham muito a nossa oração também, né? Pedir para gastar com os próprios prazeres é sinal de egoísmo espiritual, não é? Você vê aí pessoas fazendo campanha de oração, subindo monte, e campanha de 7 semanas de oração, coisa e tal, para ter o carro do ano, para ficar rico, para ter uma empresa, né? E para ganhar em dólares, enfim. Pessoas buscando motivos egoístas, não é? Às vezes a pessoa pede um carro porque realmente é necessário ter, às vezes, né? Aí Deus dá o carro. Aí a pessoa que recebe o carro, bom, a pessoa nunca mais vai usar o carro para ajudar ninguém, não vai dar carona para ninguém, não vai, não vai para mais para a igreja usando o carro, né? Só quer passear com o carro, quer trabalhar, sim, vai servir para a família, mas só quer passear e abandona Deus, não é? Depois que recebe a bênção, abandona Deus. Então, você orar por motivações egoístas também é um convite para Deus não atender a sua oração. Então, você precisa buscar motivos de oração e sempre sondar o seu próprio coração para que você saiba o porquê você está fazendo certo tipo de oração, né? Então, as motivações egoístas são também um grande obstáculo a Deus ouvir as nossas orações. Pedir para gastar com os próprios prazeres é sinal de egoísmo espiritual. Olha o que o texto diz em Tiago 4:3, né? Pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres, não é? Então é possível até mesmo você usar um instrumento espiritual importante como a oração. É possível você estar com o coração tão empedrado, né? Tão tornado pedra e tão egoísta que você peça de modo egoísta também, usando o subterfúgio de uma oração, da fala com Deus, para você somente dar vazão ao seu egoísmo pessoal, e então você só está prejudicando ainda mais a sua situação na presença de Deus. Então você imagina alguém que junta esses três obstáculos, né? Temor de pecado não confessado, e o egoísmo também é um deles, né? Um monte de pecado não confessado, então não ora para confessar pecado, não consegue perdoar as pessoas, alguém que não consegue perdoar, né? Tem um monte de mágoa guardada lá e colecionando essas mágoas no coração, e ainda ora pedindo coisas egoístas, pedindo uma roupa nova porque ele quer humilhar o vizinho que não tem roupa nova, né? Pedindo um emprego bom porque ele quer esfregar na cara de alguém que ele é capaz de ter um emprego bom, entendeu? Então, preste atenção a essa pessoa que consegue colecionar pecado não confessado, falta de perdão e motivação egoísta para orar, é uma pessoa que é o forte candidato a achar que é crente, mas não é. É uma pessoa tão assim, fora da realidade, que essa pessoa simplesmente só vai para a igreja por ir, porque está acostumado, porque é uma tradição, né? Mas, na verdade, ele está com a sua vida de oração completamente estagnada. Se ele tem pecado não confessado, se ele não consegue perdoar, não digo que faço na mesma hora, mas às vezes é difícil perdoar, eu sei.
mas tem que pelo menos ter um esforço ativo para isso, né? De buscar o perdão. Buscar dar o perdão, né? Para se libertar, né? De qualquer amarra emocional também. E motivações egoístas. Gente, isso aqui é a fórmula certa para você ter o naufrágio na sua vida de oração e até na sua vida espiritual como um todo. Entendeu? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje, para você entender que esses são os obstáculos à sua vida de oração. Tá legal? Pastor Aderson, a palavra agora está com você, para a gente poder partir para a parte final, né, do nosso estudo de hoje. Joia, joia, joia. Quero dar bom dia para as irmãs que estão aí conosco, já nos acompanhando nessa manhã. Rose Gonçalves, a nossa irmã Dora está conosco, a Zilmar Guimarães também está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E hoje foi o estudo ele foi muito direto, né, a respeito da oração. Não é verdade? Tem muita gente que se equivoca, né? Tá lá guardando determinados sentimentos, guardando determinadas coisas e achando que Deus vai ouvir, que Deus vai atender, quando na verdade nós vimos aí como que funciona. Não é verdade, Reverendo Davidson? Até Jesus disse, né, na oração do Pai Nosso, por exemplo, ele falou, né, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, né? Aqui ele fala, a dívida ali não é só de dinheiro, né? Às vezes envolve dinheiro também, né? Mas a dívida ali é a dívida de modo geral, né? Qualquer erro, mágoa. Então, se eu quero ser perdoado por Deus, essa oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração, nos ensina que eu tenho que estar disposto a perdoar outros também, entendeu? Aqueles que me ferem, aqueles que me magoam, eu tenho que estar pronto para perdoar. Até eu estou observando aqui, né, na tela aqui, eu estou vendo a minha camisa que eu estou usando hoje, é a camisa do Batman, né? O Batman, para quem conhece a história, né, do Batman, aqui, ó, o Batman, ele é o exemplo da falta de perdão, né? Da falta de perdão contra ele próprio, porque ele não conseguiu se perdoar na infância porque mataram os pais dele, coisa e tal. Ele teve lá o seu modo de processar, né, as suas mágoas e os seus traumas da infância, mas ele processa com violência, né? Embora ele seja um herói, coisa e tal, ele é quase um anti-herói, né? Porque ele processa os seus problemas pessoais com violência extrema, né? Contra os vilões. É o justiceiro ele, né? Então, não é assim que a gente vai tratar diante de Deus, né? A gente vai tratar com perdão, aprendendo a perdoar os outros e até a nós mesmos. Porque uma outra forma de você não perdoar é você perdoar, não conseguir perdoar a si mesmo também, né? E ficar sempre nessa autofagia, nesse autoflagelo emocional, que você está sempre se machucando. Eu nunca consegui até mesmo se perdoar, não é? Você ter um auto-boicote da sua própria vida. Isso também acontece muito no meio evangélico. É verdade, e é interessante você falar sobre isso, porque nós precisamos compreender que eu preciso perdoar o meu próximo, eu preciso perdoar e esse próximo. Tanto pode ser o próximo que convive comigo dentro de casa, pode ser o próximo que convive comigo na igreja, mas esse próximo pode ser também o meu vizinho, pode ser meu colega de trabalho, o meu colega aí de escola, pode ser se eu vou de transporte público, a pessoa que eu lido com, né, no transporte público. Enfim, são pessoas que estão próximas a mim e de alguma maneira aconteceu um pequeno desgaste e é preciso liberar o perdão. Mas também você tocou no outro assunto que eu acho fundamental, é que eu preciso me perdoar a mim mesmo, ou seja, eu olhar para dentro de mim, né? E de fato liberar o perdão, aceitar, tomar posse. Eu acho que eu vou usar essa expressão, né? Tomar posse aí do perdão do próprio Deus com relação à minha vida, com relação a algumas questões que envolvem a mim. E é um desafio, né, Reverendo Davidson, essa questão que você comentou, né?
Exato. Quando você pede perdão a Deus por algum pecado, algum erro, você confessa o pecado, pede perdão. Aí você termina aquela oração, você já sai daquele momento de oração com a certeza de que você já foi perdoado. Você se levanta, né, da sua oração ali, naquela certeza emocional. O Senhor já me perdoou, porque eu pedi perdão, eu fui sincero na minha oração. Deus sabe da minha sinceridade, então você já sabe, ó, Deus já me perdoou, entendeu? Então, às vezes, a gente está orando e pede perdão por nossos próprios pecados, e porque a gente ainda está machucado pelo próprio erro, né, pelo próprio pecado, e pela afronta que a gente cometeu contra Deus, a gente não consegue se auto-perdoar. Esse é um problema também, porque você vai ficar sempre gravitando no mesmo tipo de oração repetida, pedindo a Deus perdão repetidas vezes pelo mesmo erro. Então, isso também te estagna, entendeu? Você fica estagnado também na sua vida de oração. Você fez uma oração, pediu perdão a Deus, foi um pedido sincero de perdão, você vai ter que ter duas atitudes a partir de agora, né? Depois da sua oração. Se a oração foi sincera, a primeira atitude, você se levanta sabendo que Deus te perdoou. E a segunda atitude, você mesmo ter essa certeza e tocar o barco, entendeu? Você não vai errar mais. Jesus disse, né, quando curou várias pessoas, vai e não peques mais. Quando perdoou aquela mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. E essa era a palavra dele. Então você vai se esforçar, fazer a sua parte para não errar mais. Mas se você errar, você tem um advogado. E você então faz a oração sincera, confessa o seu erro, confessa o seu pecado, se levanta daquele momento de oração com a certeza, com o seu coração em paz, com a certeza que nunca independer de Deus, ele já te perdoou. Entendeu? Agora falta você instrumentalizar isso. Você também se sentir perdoado por Deus e se auto-perdoar também pelo erro que você cometeu contra o Senhor, tá? Verdade. Essa aí é algo que vale a pena depois, né, os meus amados irmãos, assim como eu também, refletir, né, com mais carinho, com mais cuidado, né, diante do próprio Deus em oração com sinceridade, né. Senhor, eu tenho de fato tomado posse do seu perdão, eu estou meio que, né? Senhor, de fato eu tenho perdoado os meus irmãos, ou eu estou meio que. Então é muito importante. Bom, eu quero então pedir ao reverendo Davidson que faça as considerações finais e logo depois esteja aí orando por nós. E mais uma vez eu quero agradecer a todas as que estão conosco na nossa live. Continue divulgando, continue compartilhando, continue permitindo com que as palavras que têm sido estudadas à luz da palavra de Deus cheguem a diversas pessoas, né? E que assim elas possam ser fortalecidas na fé, elas possam ser, como foi o dia de hoje, também de esclarecimento a respeito do perdão, e elas possam também alcançar principalmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E a partir daí, eles possam crer em Jesus e ter uma intimidade com Jesus, da mesma forma como você e eu estamos crescendo na intimidade com Ele a cada dia. Reverendo Tá. Davidson, as considerações finais. Amém, pastorada. Só mais uma vez, obrigado, né, por esse momento. Obrigado a todos os irmãos que oraram pela minha mãe. Né? É sempre um momento que envolve a família toda, né? E tira a gente da nossa situação normal aqui da vida para estar acompanhando, né, o nosso ente querido no hospital. Isso é obrigação da família. A gente faz, né, com carinho, com amor, né? No meu caso, pela minha própria mãe. Né? E todos aqueles que enfrentam enfermidade na família sabem o que que é isso, sabem a luta que é, o cansaço, o quanto isso tira a gente do nosso eixo, do nosso lugar de segurança, não é? Mas é necessário a gente dar esse apoio, especialmente para o pai, para a mãe, para os filhos, né, as pessoas do nosso próprio núcleo familiar. É sempre importante a gente ter e dar esse apoio
quando é necessário. Quando chegar a nossa vez, o dia a gente vai acabar tendo que também enfrentar uma cama de hospital, né, uma situação qualquer de enfermidade, que também a gente seja abençoado com uma família que nos acompanhe, que nos abençoe e que esteja perto da gente, né? Isso é também muito importante. Então é isso, que Deus nos abençoe, nós vamos fazer a oração final e já terminando então o nosso estudo de hoje, não é? E colocando nossa vida no altar do Senhor. Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, te agradecer, colocar nossa vida diante de ti, nossas dificuldades, nossos problemas pessoais, nossas lutas, ó Pai, emocionais, inclusive como estudamos hoje, ó Pai, questões que envolvem o perdão, questões que envolvem, Senhor, o nosso aprendizado no perdão, tanto no perdão de outras pessoas que possam ter nos ferido, nos magoado, quanto também o perdão para nós mesmos, na nossa própria vida emocional, também o nosso equilíbrio emocional. Pedimos a Ti a bênção, Pai, a maturidade, a cura, o jeito certo, ó Pai, de lidar com cada situação da nossa vida, inclusive estendendo o perdão para aqueles que precisam receber e que a gente possa se ver livre, ó Pai, de toda a prisão na nossa vida e na nossa alma também. Cuida de nós, nos abençoa, Senhor, em tudo. Assim pedimos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com Manhã com Deus. Tenham todos um bom dia. Shalom, a paz. Shalom, shalom a todos.